Bom dia. Bom, vou bater um papo com vocês aqui rapidinho sobre algumas questões interessantes aí de reflexões, né, que eu fiz ao longo dessa semana para trazer algumas questões aí. Bom dia, Poli. Algumas questões de comportamento que eu acho extremamente interessante. Vamos olhar, né, alguns comportamentos aí através da visão da nova medicina germânica e de outras filosofias que eu acho extremamente importante, né? Eu essa semana fiz alguns comentários, alguns posicionamentos, né, sobre ponto de vista, e foi muito interessante, me chamou a atenção e aí me abriu, né, o campo aí para uma reflexão. Até eu estava conversando com um paciente meu e foi muito legal porque no mesmo momento que a gente estava conversando, me veio uma frase na cabeça e ele reproduziu aquela frase, falou: Alan, acabei de pensar em algo. E eu falei: olha que interessante a sintonia, né? Porque foi exatamente o que me aconteceu nesse momento, né? E uma pessoa fez um comentário dizendo assim: olha, eu estou seguindo um negacionista, né? E eu achei interessante aquilo ali porque ainda não tinha tido, né? Ou pelo menos visto esse... não sei se é um adjetivo, não sei como dizer, principalmente a respeito de uma determinada, né, posição, né, um posicionamento. E isso me trouxe uma reflexão. Eu acho que é muito interessante isso daí, né? E diante dessa reflexão eu pensei na seguinte questão, né? E fui buscar o que é um negacionista, né? Então o negacionista é aquela pessoa que nega algo, né? Eu achei que não, tudo bem, apesar da pessoa ver assim, não era a forma com que eu vejo, né? Por quê? Ter uma opinião diferente não significa que você está negando algo. Só significa que você está enxergando aquele mesmo algo de uma outra forma. Então, na minha concepção, isso não é negacionismo, né? Eu até nos meus cursos, eu usava sempre um slide que eu achava muito interessante. Eu colocava uma pessoa olhando por um buraco assim de uma fechadura, e ela olhando por aquele buraco, tendo a percepção do que ela pode ver diante daquele buraco. E o outro, uma pessoa olhando o horizonte como uma forma mais ampla, né? E era justamente o que me fazia diferenciar o sábio de uma pessoa talvez normal, né? Porque o sábio, uma das características dele é enxergar longe. Só que quando eu enxergo longe, não significa que eu estou negando, né, o que existe ali. É como eu gosto de dizer, né? Imagine a seguinte situação: se eu sou um especialista em olhar apenas a cor azul e eu olho todo o mundo, olho toda a minha visão apenas pela luz azul, e eu vou estudar todos os benefícios do azul, da cor azul, se tem luz azul, se o céu é azul, enfim, onde tem azul, eu sou especialista nisso e enxergo somente o azul. Então, tudo que eu vou explicar a partir do olhar do azul, né? Então, essa é uma característica. Existem outras pessoas que enxergam o arco-íris. E é muito interessante isso daí, porque ao enxergar o arco-íris, não significa que você está negando a existência do azul. Simplesmente você está dizendo que existem outras cores, né? E que talvez, se você for tentar explicar para aquele que só enxerga o azul que existe outras cores, talvez se torne um pouco complicado isso daí para ele, porque ele sempre enxergou o mundo através do azul, né? Então a sua perspectiva do seu olhar, ele está pautado naquilo que você pode enxergar, e é isso que constrói uma realidade. Então o fato de uma pessoa enxergar algo diferente ou ter uma opinião diferente não significa que ela esteja negando algo, simplesmente ela está explicando aquilo de uma outra forma. E é muito interessante, né, que essa frase que me veio, eu falei para o meu paciente, eu vou fazer uma live, vou bater um papo sobre isso daí, porque é exatamente o que me veio fazendo refletir ao longo dessa semana, né? Tem uma frase que eu sempre tive comigo, eu gosto muito, até fui ver, ela não é do jeito que eu imaginava que fosse. Eu falava sempre assim, né, penso logo existo. E na verdade a tradução é penso, portanto sou. Então isso é interessante porque
a existência humana, que é de René Descartes, né, um filósofo, a existência humana está ligado à capacidade que ela tem de pensar. Tanto é que o humano só sobreviveu até hoje porque ele foi um ser vivo que se diferenciou dos demais justamente pela capacidade de pensar. É isso que nos diferencia dos demais animais. Porque nós não somos os mais fortes da natureza. Provavelmente, se a gente tivesse apenas agido 100% como um animal primitivo sobrevivente, nós estaríamos extintos. Porém, através do pensamento, através da capacidade que o homem teve de analisar, de raciocinar, ele viu que, como ele era mais fraco, ele não iria lutar com um animal. Ele poderia criar o arco e flecha, ele poderia criar a lança, ele poderia criar uma forma de pescar, ele poderia criar uma forma de caçar, ele poderia criar uma forma de fazer fogo, de dar sabor a determinado tipo de alimento, enfim. Então tudo isso o homem criou por uma única possibilidade, a capacidade de pensar. E nesse momento que nós estamos vivendo, que chama, por isso que eu acho que, né, até conversando com esse paciente meu, que é um cara que pensa muito, um gênio aí da capacidade que ele tem de olhar as coisas, e eu gosto muito de aprender, né, com pessoas assim, eu acho que é muito legal. E a gente falava sobre isso, né? A gente falava, será que é o fim da existência humana, né? A existência no sentido não da morte, enfim, mas em si, né? Mas da impossibilidade que se tem hoje de você poder pensar, raciocinar e principalmente emitir alguma opinião. Porque a opinião ela é aceita, e aí eu vou introduzir um conceito legal da germânica para a gente estudar algumas coisas e também da neurociência. Existe ciência por trás de tudo isso daí que pode explicar exatamente o que está, né, acontecendo. É que existem algumas áreas do cérebro, e aí a gente vai entender perfeitamente como as coisas funcionam, que até antes de todo esse processo, a gente definia, né, foi definido por Freud, eu acho que é muito interessante. Freud, quando definiu o esquizofrênico, a esquizofrenia, né, Freud disse o seguinte: a esquizofrenia é a projeção do seu mundo interior no mundo exterior. E são considerados esquizofrênicos aqueles que, de alguma forma, estão enxergando algo que a grande maioria não consegue enxergar. Então, quando a grande maioria não consegue ver o que a pequena minoria consegue ver, esses são ditos loucos, esquizofrênicos, ou pessoas que são incapazes de enxergar a realidade. Por quê? Porque se eu chegar com uma pedra na mão para um esquizofrênico, ele pode dizer que aquilo é madeira. E se eu mostrar aquele objeto para várias pessoas, provavelmente várias pessoas que enxergam aquilo como pedra irão dizer, olha, isso é uma pedra. Logo, aquele que está dizendo que é madeira é considerado um esquizofrênico, né? Porém, se em determinado momento da história a grande maioria passar a enxergar aquilo como madeira, automaticamente agora os esquizofrênicos passam a ser aqueles que estão enxergando aquilo como pedra. Então veja que interessante, né? A verdade ou aquilo que se transforma em verdade não necessariamente seja a verdade ou a mentira, é simplesmente aquilo que a grande maioria passa a enxergar como determinada verdade. E é isso que determina o conceito de realidade, porque a realidade nada mais é do que a projeção da sua verdade. E a sua verdade nada mais é do que a estruturação das suas experiências, dos seus traumas, do seu conhecimento. Enfim, vamos fazer uma analogia, eu gosto sempre muito disso daí. Imagine uma pessoa que teve a oportunidade ao longo da vida dela de conhecer o mundo todo. Ela viajou o mundo todo. Imagine uma outra pessoa que teve a possibilidade de viajar o seu país, conheceu o seu país de cabo a rabo, como diz.
Existe uma outra possibilidade, uma outra pessoa que conheceu o seu estado e outra pessoa que conheceu a sua cidade. Veja que interessante, né? Então, saindo de um macro para um micro, cada um tem uma projeção de uma realidade em relação ao todo. Aquele que conhece a cidade, ele projeta talvez o mundo através da perspectiva do olhar dele que ele tem daquela cidade, porque é o que ele pode ver. Então, se ele for opinar sobre o mundo, ele não vai opinar sobre o mundo, ele vai fazer a projeção da realidade da cidade dele em relação ao mundo. É aquele que está olhando através do buraco da fechadura da porta. Então ele está enxergando o quarto dele através da fechadura. Se eu for conversar com aquele que teve a possibilidade de conhecer diferentes culturas, viajar o mundo todo, ele tem uma outra perspectiva em relação ao mundo, que quando projetado no país dele, leva ele a ter um outro olhar em relação ao país, diferente daquele que enxergou somente o país, que faz ele ter um outro olhar em relação ao estado, que faz ele ter um outro olhar em relação à cidade. Veja, e talvez a cidade seja a mesma, só que os olhares são completamente diferentes. E se eu for tentar conversar com aquele que enxergou apenas a cidade, ele vai dizer, que bobagem, não é desse jeito não. Porque automaticamente ele enxerga o mundo através da sua própria experiência. E fica muito estranho eu ir perguntar, na minha concepção, para aquele que conhece somente da cidade ou aquele que está olhando apenas pelo olhar do buraco da fechadura, como que ele enxerga o mundo. Porque automaticamente ele não teve uma experiência para me dizer como é o mundo. Então, esse é um ponto fundamental diante disso. Talvez aquele que enxergou de uma forma um pouco mais ampla, não significa que ele negue a existência da cidade. Simplesmente ele pode ter um olhar diferente em relação à cidade. Isso não é negacionismo, né? Não definiria dessa forma. Então, quando se fala de algo importante, né, algo de um olhar diferente, são diferentes perspectivas. Só que existe algo muito interessante que nós estudamos isso daí no conceito da neurociência, no conceito da psiquiatria hammeriana, que nos faz entender completamente como que nós transitamos de um mundo em que nós poderíamos enxergar mais próximo da realidade como ela é, para um olhar totalmente esquizofrênico, que é assim que nós chamamos no conceito da nova medicina germânica. Nós chamamos de esquizofrenia. Justamente dizendo que o que mudou foi o estado de consciência. E uma das coisas interessantes é que uma das coisas que mais muda o estado de consciência, porque ele gera cegueira, ele gera a incapacidade de você poder raciocinar, ter discernimento das coisas, ou olhar pelo menos as coisas de uma forma ampla, é o estado do medo. Existe uma que já está, né, como que eu posso dizer, já foi catalogado pela ciência, já foi verificado pela ciência, né? E assim também foi verificado por Dr. Hammer, que quando nós estamos em um estado de medo, e também diante desse medo, um estado de impotência muito grande, né? A impotência somado ao medo, que eles ativam uma área do nosso cérebro que é o lobo frontal. Nós, humanos, a nossa grande diferença dos animais é que nós temos o córtex cerebral muito bem desenvolvido. Existem animais, por exemplo, os mais primitivos, existem 4 áreas do cérebro. Basicamente, aí é uma introdução importante do conceito da germânica, que é o tronco cerebral, o cerebelo, a substância branca e o córtex cerebral. São 4 partes que constituem o cérebro, sendo que 2 dessas partes são consideradas o cérebro primitivo, que é o cérebro mais reptiliano, que é o tronco cerebral e o cerebelo. Animais que têm isso daí, eles não têm a capacidade de pensar, eles só têm a capacidade de sentir. E uma vez que eles sentem, eles se tornam reativos, né? Mas eles não têm a capacidade de definir o certo, o errado, bom e ruim, não existe esse contexto. A partir da evolução, quando chega ao cérebro dos mamíferos, que é o cérebro mamaliano, que é a substância branca, e depois o córtex, que é acoplado a tudo isso, nós temos uma emoção um pouco mais refinada quando comparado
aos animais mais primitivos, e nós nos tornamos seres capazes de pensar. Sabe-se hoje que um ser muito consciente, tá? Aquele que, tem uma maturidade emocional, uma inteligência emocional significativa, ele tem em torno de 5% de uma capacidade consciente. E 95% o iguala a um animal. Então 95% da nossa vida ela é 100% animal. Ou seja, ela não nos dá a capacidade de olhar, de ter discernimento, de racionalizar, de pensar. Simplesmente você assume um comportamento reativo diante de algo. E assim como o animal não tem essa capacidade, surgem os efeitos, que é muito comum nos animais, o efeito manada, em que se um primeiro animal, que normalmente pode ser o líder, se move, todos os outros vão em direção a esse animal, sem questionar qual o sentido, qual o movimento, para onde ele está indo e por que ele está indo, né? Simplesmente houve um movimento e todos seguem aquele movimento, né? E isso é um comportamento 100% animal. Diferentemente do humano, que em um estado de consciência ampla, poderia sem dúvida nenhuma questionar. Para onde você está indo? Onde isso vai me levar? Né? E como eu publiquei essa semana uma frase, né, do Daniel Goleman, que diz que diante de um cenário, 2% das pessoas, olha só que interessante isso, 2% das pessoas produzem transformação. 13% das pessoas conseguem perceber a transformação e até mesmo apoiar esses 2% que estão fazendo a transformação. E 85% das pessoas não conseguem perceber absolutamente nada e fazem parte do efeito manada. Então veja só, por que momentos como esse que nós estamos vivendo, isso fica muito mais evidente? Porque todas as vezes que nós estamos diante do medo ou diante de uma situação de impotência que ativa a nossa área do lobo frontal, a área pré-motora do córtex cerebral, essa área ela está totalmente conectada à nossa capacidade de percepção do que está acontecendo. Ela é a nossa capacidade de perceber o agora e perceber o amanhã. Por isso que nós somos os únicos animais que conseguem viver o futuro de forma consciente, né? Por isso que nós podemos planejar. Consequentemente, esse lobo, nessa área, também está ligada a transtornos quando em estado de desequilíbrio, como por exemplo o aparecimento da ansiedade ou a não sensação de poder viver o presente com certa clareza. Por isso que pessoas ansiosas têm muita dificuldade de criar experiência do agora, porque eles não conseguem se conectar com o agora. Então eles sempre se distanciam do que está acontecendo com um grande objetivo de que talvez o amanhã se torne muito mais interessante do que o agora. Então isso é um transtorno. E todas as vezes que há um transtorno, para que isso possa acontecer, precisa haver um mecanismo externo que impacta essa área cerebral. Sempre é o externo. Então todos nós sabemos que se nós disseminarmos o medo, juntamente com a grande capacidade de impotência diante do medo, grande parte das pessoas que não terão a inteligência ou a maturidade emocional para se posicionar, se blindar, perceber através dessa pequena parte da consciência o que está acontecendo e aí atuar modulando, resolvendo ou ressignificando situações, elas entrariam nesse efeito manada, que seria a grande maioria, que iria agir como um animal, simplesmente buscando por uma única coisa, que é o que o animal busca, a sobrevivência.
E diante de uma situação de sobrevivência, todas as vezes que você está diante de uma situação de sobrevivência, não há mais a capacidade de raciocínio. Não há mais senso de bom, ruim, certo e errado. Não há mais senso de perspectivas do que poderá acontecer. É por isso que surge a ideia do imediatismo. Então, todo comportamento de sobrevivência, ele diz uma única coisa: não importa as consequências disso. O que importa é que nós estamos diante de uma urgência e é isso que deve ser feito. Então, o amanhã, ele não pode mais ser projetado através de uma perspectiva. E é por isso que muito se utiliza ou se utilizou desse contexto de urgência. E aí os que tentam diante de tudo isso, porque não foram 100% afetados por toda essa dinâmica, porque ou tiveram mais capacidade, ou tinham mais conhecimento, ou enxergaram a coisa de uma outra forma, ou se blindaram, não importa o motivo pelo qual, eles não entraram nesse efeito manada. Só que quando eu comecei conversando com vocês, eu falei de esquizofrenia, e eu citei o exemplo da mudança entre o que é esquizofrênico e o que não é esquizofrênico. Então, até ontem, aqueles que pregavam conceitos interessantes, por exemplo, de sistema imunológico, diante de uma esquizofrenia, ele muda. E aí mudam-se conceitos. E esses conceitos não estão pautados mais numa capacidade de raciocinar, e sim na incapacidade disso. Porque nesse momento está sendo tomado por uma dinâmica do medo. E é muito interessante, esses dias eu estava atendendo uma psicóloga que me procurou, e ela me procurou, veja que interessante isso daí, como a gente vê isso na prática. E ela me procurou porque ela falou assim: Alan, eu estou me sentindo doente. E eu estou doente por aquilo que eu ajudei ao longo de toda a minha vida profissional, as pessoas a saírem do quadro de doença. Hoje eu estou igual aos meus pacientes. E eu, refletindo com ela, disse: sim, é normal. Porque antes, o seu paciente, como nesse exemplo citado, ele estava olhando pela fechadura e você estava olhando de fora, uma forma mais ampla. Porque você conseguia compreender facilmente que aquele processo era uma dor dele. Então você conseguia olhar a dor dele, não se misturar com a dor dele e automaticamente ter uma possibilidade de ajudar ele a sair dessa dor e encontrar um outro caminho. Porém, nesse momento de pandemia, a dor também passou a ser sua. Porque os gatilhos que foram gerados a partir de toda essa dinâmica sistêmica tiveram ressonância com a sua própria dor. E no momento em que essas duas coisas acontecem, você se iguala ou se mistura a todos os outros que estão ali. E você perdeu a sua capacidade e o seu discernimento, ou a sua capacidade de pensar e raciocinar, porque o medo tomou conta de você. E todas as vezes que isso acontece, há uma mudança da fisiologia cerebral, que é o que poucos entendem. E chamam isso de doença, mas é uma mudança da fisiologia. Porque o cérebro se comporta diante de duas fisiologias. A fisiologia que atua no momento em que não há nada acontecendo de forma inesperada ou diante de um hiperestresse, que é esta fisiologia que você poderia chamar de uma pequena capacidade de consciência, e existe a atuação do cérebro diante de um mecanismo de sobrevivência. E a consciência, nesse momento, não participa de absolutamente mais nada. E simplesmente o que acontece é o efeito da ação. Então, aquele lobo frontal que te dava toda aquela capacidade de perceber o agora e mensurar ou projetar o que poderia acontecer no futuro, automaticamente ele sai de cena. E você entra em um estado que nós chamamos, na nova medicina germânica, de esquizofrenia. Então veja que interessante como nós podemos transitar facilmente. E aí veja a inversão. Porque aqueles que automaticamente antes poderiam ser considerados esquizofrênicos e a grande massa poderia ser considerada os ditos saudáveis ou psiquicamente
corretos ou que tinham uma certa consciência, um certo discernimento, agora se inverte. A grande massa amedrontada, ameaçada e impotente entra no mesmo estado que o esquizofrênico ocupava anteriormente. E aqueles que não entraram nesse estado passam a ser chamados de loucos. Olha como há uma inversão. E agora, assim como um terapeuta tinha grande dificuldade de entrar no mundo de um esquizofrênico e tentar mostrar para ele uma outra realidade, simplesmente por um senso de julgamento, de dizer que essa outra realidade é melhor do que a dele, mas isso faz parte da raça humana, e é assim que as coisas funcionavam até ontem, assim como existia essa grande dificuldade, porque todas as vezes que ele tentava mostrar algo diferente, esse dizia, não, não é assim, e você não conseguia gerar nenhuma manobra, então o que você fazia? Automaticamente você intoxicava aquele cérebro com droga, que é por isso que existe a farmacologia, porque toda e qualquer droga, lícita ou ilícita, ela tende a te tirar de um estado e levar para um outro estado. Então, uma vez que se julga que esse estado é ruim, se utiliza uma droga para te levar para um outro estado. E é assim que se estruturavam as coisas. E se estrutura, né? Vai continuar sendo assim. E ok, tá tudo bem. Se eu estou num estado deprimido, eu uso uma droga que diminui esse estado e me leva para um outro estado, que é o maníaco. Se eu estou muito maníaco, eu uso uma droga que me leva para um outro estado, que é um pouco mais deprimido. E assim, você vai modulando através de substâncias ou neurotransmissores, enfim, é assim que funciona para o cérebro poder tentar mudar o seu estado de fisiologia ou de funcionamento, né? Porém, isso ocorria no momento em que a grande maioria enxergava de um jeito e uma pequena minoria de outro jeito. Então, quando a gente observa o que está acontecendo, é fácil a gente entender o porquê que pessoas que estão tentando levar uma outra forma de olhar a partir dessa perspectiva acabam sendo, nesse momento, silenciados. É lógico, isso faz parte, porque a grande maioria, ao longo desses praticamente 2 anos, vem sofrendo diariamente e se permitindo diariamente a sofrer gatilhos que despertam a ativação do lobo frontal. E esse é o grande ponto que define muito do que está acontecendo. E a partir deste momento, todos que enxergam a partir do olhar da fechadura, que enxergam diante da situação do medo, do pânico e da ameaça, só isso, não tem a capacidade mais de sobrevoar e olhar uma situação. Então, dá para a gente compreender o que está acontecendo. E não tem certo, não tem errado. Uma das coisas que eu mais aprendi quando eu estudei a nova medicina hegemônica, que me deixou num estado muito confortável na minha vida, eu falo que uma das coisas que me trouxe uma sensação de paz interior muito grande foi ter estudado isso daí. Porque justamente nesse conceito se prega algo que para mim é extremamente importante. Não há certo, não há errado, não há bom, não há ruim, não há melhor, não há pior. Simplesmente há uma perspectiva. Que é tudo isso que eu citei a vocês. Que é a projeção da sua própria realidade diante de tudo isso daí. O grande problema é quando, né? Aí é uma outra questão que é extremamente interessante, né? É quando você agora não tem mais a liberdade de olhar ou de conduzir a sua vida ou as suas decisões, as suas escolhas a partir da sua perspectiva. Porque isso te faz ter que se igualar a todos os outros. É como se agora todos tivessem que entrar no mundo daquele esquizofrênico e tivessem que olhar a partir de agora daquela forma. Porque é assim que as coisas se tornaram. Então esse é o único ponto
que se torna complexo da gente compreender o porquê você não pode mais agora, nesse momento, olhar de uma perspectiva um pouco mais ampla. E isso, na minha concepção, que era o que eu queria, definir e explicar para vocês de um ponto de vista da neurociência e também da nova medicina germânica, a diferença entre o negacionismo e a sabedoria, entre o negacionista e o sábio, entre o comportamento animal primitivo e o comportamento humano. E quais são as principais diferenças e quando um atua e quando o outro atua. Então não tem como você conversar com um animal diante de um estado de sobrevivência e querer que ele tenha alguma capacidade de raciocínio e de reflexão. Porque ele está sendo comandado, e isso é muito importante. Todas as vezes que nós estamos diante dessa situação, nós somos comandados pela nossa parte não consciente. E como nós sabemos, a nossa parte não consciente, ela processa a informação milhares de vezes mais rápido do que a nossa parte consciente. Ela é acionada todas as vezes que nós estamos diante de uma situação em que não se há o controle da situação, ou diante de um evento ou gatilhos que nos tiram de um funcionamento lógico ou um funcionamento normal e nos colocam em um mecanismo natural de sobrevivência. E que o principal critério da sobrevivência é único e exclusivo do agora. Não importa mais as consequências do futuro. Então isso é importante. E é por isso que se utiliza desse efeito imediático das coisas e dessa situação de urgência. Porque aí então o efeito manada toma conta. Esses dias eu vi uma postagem que eu achei legal, a arte, em que, lógico, não é uma crítica em hipótese nenhuma a um cego, não é isso, tá? Às vezes o cego enxerga muito mais do que aqueles que têm a possibilidade de enxergar, Isso é interessante. Eu digo, meu avô é deficiente auditivo, Eu falo, esse talvez é um dos grandes mecanismos de proteção que ele tem da vida, Então, não é essa a crítica, é só uma analogia para a gente perceber, E essa pessoa fez uma postagem em que existia um cego e atrás do cego as pessoas iam colocando a mão e aí a multidão foi colocando a mão atrás daquele cego e quando se viu, o cego estava conduzindo toda a multidão, E não o contrário, e não aquele cego que ia atravessar a rua, que talvez tocou no seu braço para que você pudesse o auxiliar naquele momento. Então veja que interessante, Então essa é a inversão e é isso que a gente chama de efeito manada, É o efeito manada. Você está sendo guiado, está indo simplesmente porque a multidão ela está caminhando nesse sentido. E se em algum momento alguém aparecer com um certo grau de visão e falar, calma, cuidado, do outro lado da rua pode acontecer isso daqui e que vocês que estão caminhando não estão enxergando. Toda aquela multidão agora sendo conduzido pela cegueira, lógico que vai atropelar aquele que está tentando trazer um outro grau de visão. Então isso é importante e é assim que as coisas se completam e é assim que nós podemos continuar firmes nessa nossa jornada, não de negacionismo, mas sim de talvez tentar diante de todo esse mecanismo de cegueira gerado sim por impactos, a gente pode tentar olhar de uma outra forma, Então, todos vocês aí que se interessam em conhecer um pouco mais, eu acho que o que transforma a pessoa é o conhecimento, O conhecimento, eu falo assim,
Eu gosto de ouvir pessoas que tenham mais conhecimento. Ouvir uma pessoa que talvez tenha menos, ou quando eu vou ouvir uma pessoa, eu sempre tento ver, né? Eu falo assim, o currículo antes, né? Quem está falando sobre aquilo? Qual é o nível de perspectiva? Qual é o nível de conhecimento? Porque assim eu vou poder perceber qual é a forma que ela pode analisar determinado fato, né? Então isso é extremamente importante. Isso faz parte de um critério que eu adotei na minha vida, e que não precisa ser melhor nem pior, é só um critério. E era isso que eu queria trazer para vocês nessa reflexão a partir, né, do que me foi colocado essa semana. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo tempo que vocês ficaram aqui. Um bom final de semana para vocês. Um abraço.